Bom, caros amigos do arquivo, hoje eu tenho a honra, mais uma vez a honra, de conversar com um jornalista, e hoje eu posso falar, o meu amigo Gabriel Prioli, que tem uma novidade sensacional para você que gosta de televisão, para você que é jornalista, para você que é estudante. É, é um arquivo que ele traz aqui de suas colunas ao longo de sua carreira em Astros em Trânsito. Novo lançamento, tá fresquinho, fresquinho, saindo do forno. Esse livro sensacional que você não vai ler, você vai devorar esse livro. O Prioli traz 35 colunas sobre 35 personalidades da nossa televisão, e nesses textos que você lê, você aprende, entende e sabe por que essa pessoa fez sucesso, por que essa pessoa ainda está no ar. Então, é um livro necessário, além para você também entender o jornalismo televisivo, viajar no tempo com o Gabriel Prioli. Bom, Prioli, antes de tudo, eu queria te agradecer por você ter aceito o convite. Eu queria te agradecer também pelo livro, que tem aqui um autógrafo. Então, esse daqui é um livro especialíssimo para mim, porque tem aqui a sua assinatura aqui para mim. E queria te agradecer por ter aceito o convite para falar do seu livro. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. É um grande prazer estar com você, falando com o seu público. Cumprimento a todo mundo. Eu acho que todos aqui que estamos aqui nesse momento compartilhamos a paixão por uma mesma coisa, pela televisão, pelo vídeo, pelo audiovisual, por essa cultura, né, desse mundo das imagens, né, e interessante. Então, temos um pouquinho dele, né? Esse livro, se você me permite já dizer, claro. Astros em Trânsito, né? Eu, quando estava matutando fazer, porque eu acho que quando eu fiz uma carreira em televisão, trabalho até hoje com audiovisual, agora atualmente na área educativa, né, fazendo audiovisual educativo para educação à distância. Eu sempre trabalho com isso desde 1975. Mas como jornalista especializado em televisão, escrevendo sobre, cobrindo televisão, eu tive uma carreira de 25 anos aproximadamente. Comecei em 1980 e lá para o meado, cerca de 2005, 2006, aí eu já estava fazendo outra coisa. Então foi cerca de 25 anos nesse período que eu cobri muito, né? E acho que quando você vira um profissional maduro como eu sou, eu acho que a gente tem um dever de legar um pouco daquilo que aprendeu, dividir aquilo que aprendeu ao longo da vida com as pessoas, sobretudo os mais jovens, e particularmente os mais jovens que têm interesse por esse mundo, que estão dentro desse mundo, até profissionalmente. E, então, eu estou organizando todos os materiais e produzindo projetos de livro. E o primeiro, dessa safra mais recente de livros meus, é esse livro, porque eu falei, olha, eu quero escrever um livro que, primeiro, fale de personagens, eu quero que fale com um público o mais amplo possível, e a melhor forma de falar com o público possível é centrar em personagens, que são uma grande referência de todo mundo em relação à televisão. E aí eu fui ver e vi que eu tinha escrito sobre muita gente, eu selecionei 35 textos, e aí textos variados, porque são notícias, reportagens, são entrevistas, são críticas de programas, são umas coisas mais variadas, né? E aí eu fiquei pensando como é que eu vou organizar isso, né? Aí eu falei, pô, me veio aquela metáfora que é a mais antiga do audiovisual, né, de falar que o universo dos artistas é o mundo dos astros, das estrelas, né? Isso é antiquíssimo.
anterior ainda ao próprio cinema, uma coisa muito antiga. E eu falei, bom, mas se é assim, se isso está tão introjetado na alma popular, né, no consciente coletivo, mas vamos nessa. Então, eu vou organizar por aí. Então, eu propus, e eu sou um cara louco por astronáutica, astronomia, desde criança, sempre sou da geração que acompanhou a corrida espacial inteirinha, né, pirava com astronauta com foguete. Aí eu falei, bom, eu vou conceber como uma viagem ao universo dos astros. Né? E aí eu dividi os artigos como em blocos que são enganchados como se fossem com fases, digamos, do mundo físico, do mundo astral. Big Bang, né? o grande começo. Então, para todas as estreias, os começos de nova fase e tal, os artigos, os textos que tratavam disso estão lá. Aí, as oscilações de percurso, depois os eclipses, quando as campanhas, as carreiras começam a acabar, né? E aí eu organizei os textos assim, e tem coisas bastante interessantes, porque numa carreira longa como essa, neste período rico da televisão que eu tive a oportunidade de viver, como jornalista especializado e também, simultaneamente, como produtor fazendo televisão, fazia antes, continuei fazendo depois, durante e depois, eu tive a oportunidade de ver muita coisa acontecer e conviver com muita gente, né? Então, algumas dessas histórias estão contadas nesse livro que você já me deu o prazer de dar uma olhadinha. Não, e esse livro aqui é como eu falei. Se você pega esse livro aqui, você devora, porque ele é uma delícia de ler. E outra coisa muito importante que o Prioli coloca no texto desse livro é que ele também conta as suas experiências também e algumas visões de que o que ele escreveu, muitas opiniões também mudaram. Ele ali propriamente coloca alguns textos, não, eu não escreveria assim. E outra coisa que é muito legal também, atenção escritores, atenção galera que escreve, ele explica tudo que está aqui. Então, todas as definições que ele coloca, o que é o anchorman? Um âncora de televisão, o que é... Quem foi Johnny Carson? Johnny Carson foi um pai o mestre do Late Show, do Tonight Show, da televisão americana, do talk show. Então, além dele trazer isso para o público, que é essencial, a visão dele, o olhar dele no universo das estrelas, ele também coloca as informações e um pouco de história para que todo mundo saiba fielmente o que aconteceu, o que é, o que não é. É muito bacana, é um livro que você devora. No link, na descrição desse vídeo, tem o link para você já separar o seu livro, encomendar o seu livro, que com certeza você vai ler rápido e vai encher o saco do autor para ter mais livros como esse também. Olha, me darão grande prazer os que lerem, né? O acesso ao livro é apenas venda na própria editora, né? A gente não está pondo em livraria, pelo menos não agora. Então, quem puder dar uma assuntada lá por esse link que você está colocando ali, vai conhecer mais detalhes da obra. Obra que tem, por exemplo, tem coisas interessantes. Tem o primeiro texto que saiu na grande imprensa brasileira sobre o Gugu Liberato, que fui eu que escrevi esse texto na Veja. O Gugu era um cara que estava surgindo ali nas noites de sábado no SBT, com Viva a Noite, e eu acompanhando aquilo, começou a bombar, começou a dar audiência, começou a ver, e ele não tinha uma matéria grande num jornal, numa revista de prestígio, só ali nas colônias menores e tal. E eu lutei para convencer a Veja a fazer uma matéria. Mas quem é esse cara? Eu falei, mas esse cara é o cara, ele vai acontecer, esse cara é o cara, a gente está vendo um grande cara da televisão nascer agora. Lutei, consegui, e aí tem esse texto lá, tem a estreia de outros
né, a estreia do Luciano Huck, a estreia do João Dória, a estreia do Jô Soares em talk show, né, porque ele já era grande como ator comediante, mas a coisa que ele mais queria na vida era fazer talk show. Então tem isso. Enfim, alguns momentos que eu tive a felicidade de ser testemunha desse momento, e mais do que testemunha, tive a oportunidade de interagir com ele, com os artistas, e com escrever sobre, entrevistar, fazer matéria, chamar a atenção do público para aquilo. E eu procurei fazer isso nesse livro, era fundamental, porque se eu estou oferecendo ao público materiais jornalísticos de épocas muito diferentes, alguns antigos, é muito importante contextualizar, né? As pessoas saberem de onde é que veio aquilo, né? Qual é a importância que aquilo pode ter na ordem das coisas e por que diabo o cara está botando isso no livro. Né? Então, esse livro também, de certa forma, ele conta duas histórias, ele conta, digamos, a história de duas histórias. Ele conta 36 histórias, não só das 35 personalidades, mas a minha também. Né? Eu sou o 36º elemento aí nessa série, porque eu me coloco ali e vou explicando de que forma eu conheço a pessoa, como é que rolou, qual é a circunstância daquela matéria, e procuro fazer isso que você falou, que eu acho muito importante em qualquer publicação, né? A gente referenciar direito, né? Se você vai fazer um texto, vai citar alguma coisa, alguma referência que está fora do discurso jornalístico corrente, atual, as pessoas não têm mais referência daquele nome, né, daquele elemento, então tem que dizer o que é, né? Tem que explicar. Né? Então, eu fui cuidadoso com isso, acho que as pessoas vão se localizar bem nessa conversa, nos diversos textos. Não, então, como eu falo, é um livro universal, é para aquela pessoa que, mesmo que não está na área, é muito bacana ter esse livro na estante, porque ele conta muitas coisas e às vezes a gente acaba entendendo momentos bons e também delicados de figuras que fizeram e fazem parte da nossa história. Você falou do Gugu, eu queria até que você também falasse um pouco, porque hoje, tanto na internet, não só na televisão, na internet nem se fala, a televisão, assunto que abrange não só a televisão, o streaming, é uma coisa gigantesca. Todo mundo hoje pode comentar sobre televisão. Tá aqui a pessoa que fala sobre televisão. Então, há uma liberdade tremenda. Todo mundo que tem um celular e uma rede social, tem o YouTube, pode falar sobre televisão, dar sua opinião, fazer sua análise. Antigamente não era bem assim. Você tinha que ser contratado, escrever para uma revista, para um jornal e tudo mais. Você falou do Gugu. Eu queria que você contasse um pouco, porque o Gugu era de uma emissora popularesca, que era o SBT, que era bem no início do SBT, que era uma emissora que ninguém queria, por mais audiência que tivesse, às vezes incomodava a Globo, ninguém queria anunciar na TVS, enfim. E você escreveu sobre um programa popular, como era o Viva a Noite, na revista Veja. Eu queria que você contasse um pouco como é que era essa questão nas redações, como a Folha, o Estadão, a Veja, enfim, essa aceitação de que você pudesse, sim, escrever sobre televisão e também escrever sobre programas populares. Tinha duas barreiras a vencer quem escrevia sobre televisão nessa época. A primeira era uma barreira do patronal, do nível do empresariado e dos interesses do empresariado, né? Porque os interesses dos donos de jornal, de revistas, nem sempre são convergentes com os donos de televisões. E nem todos os grupos jornalísticos eram, pelo menos na época, tão integrados como hoje, que tem, né, televisão, tem várias que são multimídia. Não necessariamente. Então, tinha um nível de, eu não diria censura, eu diria política editorial, digamos assim,
que era definido pela empresa. Quer dizer, você pode cobrir televisão como entretenimento, pode cobrir o Star System, pode falar da estrelinha, pode falar da novela, pode falar não sei o quê, isso fica à vontade, fale o que você quiser, qualquer uma. Mas falar do negócio televisivo, não, peraí. Entendeu? Então, entendeu? Isso aí tinha barreiras nesse nível. Porque você, dependendo de como você falasse, ou de como o público pudesse interpretar o que você estava falando e tal, aquilo poderia conflitar com interesses empresariais. Porque dono de jornal, a época em que eu comecei, dono de jornal não gostava de televisão por uma razão muito, muito simples. Ela engolia o grosso do mercado publicitário, do investimento publicitário. Então, nenhum dono de jornal ou revista queria encher a bola de televisão, por definição, salvo o Roberto Marinho, que era dono das duas coisas. Mas os outros, né, não achavam graça nenhuma, entendeu? Então, o primeiro nível é esse, de barreira, né, para não que impedia e não fosse uma censura, uma pata em cima de você, não. Era uma coisa para lidar com. O segundo nível era o próprio preconceito da categoria, dos jornalistas, dos coleguinhas, com a televisão. Porque nós estávamos sob uma ditadura militar, a gente queria se livrar da ditadura, e a visão dominante é que o jornalismo impresso era, digamos, era a trincheira da luta da resistência democrática, e a televisão era, digamos, a vitrine do regime, era onde era tudo lindo, maravilhoso, era dócil ao regime e tal. Isso era uma visão torta. Ela era isso e não era, era e não era isso. Ela tinha, depende da televisão, dentro da televisão também que tinha as duas coisas. Era um mundo complexo, como é complexo qualquer veículo de era, pelo menos na época, muito diverso e tal. Então, os coleguinhas tinham um certo chega para lá, né? Você tinha, na verdade, quando você comecei a escrever, quem não me recebia, aí os próprios colegas de televisão, por sentirem esse preconceito dos jornalistas de mídia impressa em relação a si, também eram reticentes, entendeu? Com a cobertura televisiva. Também, entendeu? Peraí, né? Não é assim, não vou falando para qualquer um. Eu, felizmente, por transitar da televisão para a mídia impressa, né, vindo de 5 anos da TV Cultura, e com uma certa militância dentro da categoria, porque eu fui representante sindical, na época em que o sindicato teve uma ação política muito intensa, na gestão do Audálio Dantas, eu era representante sindical da TV Cultura, então fiz política sindical, fiz política mesmo, porque a gente estava na luta contra a ditadura. Enfim, eu estava ali no meio da... Eu consegui ter trânsito tranquilo nos dois lados, e eu acho que eu pude mexer com essas... fazer uma interlocução, na verdade, e tenho alguma pretensão, modesta, mas tenho alguma pretensão de ter aberto algum caminho, iluminado um pouco o caminho possível para outros colegas, que depois entraram na cobertura, na crítica e tal, já com essa visão mais ampla, né, de poder falar da televisão integralmente, né, porque a televisão é um fenômeno muito amplo e complexo. Ela é a programação, ela é uma indústria, ela é uma linguagem, ela é um mercado, ela é uma relação com o público, ela é muitas coisas. E ela tem que ser tratada nessa complexidade, né? Se você quiser entender a televisão, né? Se você não quiser ficar
naquele nível raso e tal, né? E foi por onde eu fui. E os textos que estão nesse livro tem um pouco de tudo, né? Tem crítica, ele conta dos artistas e tudo mais, mas pela ótica que o leitor vai ver, que é bem, enfim, é a cara do meu trabalho, assim, procurando olhar sem preconceito. Eu era muito honesto, tinha algumas coisas que eu nunca gostei e eu combatia, abertamente, francamente. Ratinho, você citou. Eu combatia e combato muito esse tipo de programa sensacionalista que eu acho que faz uma certa exploração da, 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 da falta de cultura popular, que expõe as pessoas. Na época antiga, hoje em dia isso nem existe mais como era. Mas antigamente era vergonhoso a forma como as pessoas eram abusadas no vídeo, eram tratadas como estúpidas, assim, de um jeito. E aí, dentro desse discurso, é tudo brincadeira, e não sei o quê. Eu não gosto disso. Não gosto de jornalismo policial, nunca gostei. Jornalismo esse televisivo, eu acho que isso é deletério, ele, ele contribui enormemente para a erosão da ideia de direitos humanos aqui no país, que é um troço muito sério. É, eles combatem os direitos humanos objetivamente, eu acho que isso é uma lástima. Então, não gosto disso. E não gosto também de erotização desenfreada na televisão em qualquer horário. Eu acho que há horários convenientes para programas eróticos. Agora, erotização em programação infantil, erotização em programação onde crianças têm acesso, mesmo que não seja programação infantil, em horários onde elas têm acesso, eu nunca engoli isso. Não é que eu sou moralista, não. Eu acho que para cada coisa tem o seu horário e local adequado dentro da televisão. Então, isso eu sempre dei cacete, como crítico, sem medo, mas claramente, quem me conhecia, quem me lia, sabia que eu era assim. E quem topava aí falar para mim, como o Ratinho foi na televisão, sabia que eu era crítico dele. Mas ao sentar diante de mim, eu era um repórter. Então, eu respeitava e entrevistava colocando questões duras, como eu coloquei para ele na entrevista, mas eu não estava ali para atacar ninguém. Hoje em dia, essa mídia de entrevistas e tudo mais, há uma confusão de papéis, eu acho que as pessoas opinam entrevistando, opinam no sentido de não querer deixar o outro falar, ou de comentar agressivamente alguma coisa que falou, entendeu? Eu acho que não é assim, entendeu? Você pode discordar, deixa o cara falar e falar, olha, eu divirjo da tua opinião e tal, não sei o quê, mas, enfim, fazia eu, pessoalmente, uma divisão mais cuidadosa de papéis, e eu acho que isso foi bom para mim, porque mesmo aqueles de quem eu era e sou crítico, eu ainda mereço o respeito. Eu vou até aproveitar um tema que você focou muito bem, que era a questão do sensacionalismo na televisão, e você viu de perto, você escreveu de perto, principalmente porque muita gente fala dos anos 90, mas a televisão nos anos 80, nos anos 70, vi de Jacinto Figueira Júnior, O Homem do Sapato Branco, O Povo na TV, não é uma coisa que começou nos anos 90. Mas nos anos 90 ficou cada vez mais explícito com programas como Domingo Legal, Fatos do Domingão do Faustão, Ratinho e tantos outros. A gente ficaria até amanhã falando sobre isso. Por que, na sua visão, Prioli, naquela época, aquilo fez tanto sucesso? Porque, por mais mau gosto que seja, a audiência era grande. O público, de fato, assistia muito
aquele tipo de programa. Por que você acredita que esses tipos de programa fizeram tanto sucesso que muita gente nem faz ideia o que se era exibido num domingo, 4 horas da tarde, para o país todo? Por que fazia tanto sucesso? Por que gerava tanta audiência? Olha, esses programas, na época o termo era que mais usado era baixaria. Os programas da baixaria. Hoje em dia esse termo está em desuso, né, para se referir a esse estilo de programação. Mas é uma coisa, como você falou, tradicional, televisão histórica, acontece há muito tempo e começou a rigor lá com o Jacinto Figueira Júnior, nos anos 60 ainda, né? Mas são programas que, por que funcionam? Exatamente porque não são sensacionalistas por acaso. Eles apelam às sensações, eles apelam ao que existe de mais primário, de mais animal, digamos assim, no nosso espírito. Né? Eles não apelam à nossa razão, eles apelam aos nossos instintos e tal. E aí, quer dizer, tem algumas coisas, né, que tem um apelo, às vezes até um apelo, é um apelo negativo, mas tem um apelo mórbido, às vezes tem, as pessoas, tem muita gente que gosta de ver o outro passar ridículo, né, outro ser esculhambado, gosta de bate-boca, né, aquele negócio de casal brincando e tal. Tem gente que gosta disso. Muita gente gosta. Né? E esse tipo de produto na televisão foi, né, durante muito tempo, hoje em dia está. Ainda tem, mas ele atravessa fases, entendeu? Ele sempre está por aí, mas naquela época ele entrou, ele eclodiu de novo. Eclodiu de novo com o Raquin, exatamente, que é um cara que veio nos anos 90, ele veio do Paraná, fazia um programa lá com um programa chamava Cadeia, com um cara chamado Alborguete, que era um jeito abjeto, né? Esse aí era um cara realmente, ele era um ratinho, o ratinho era, digamos, era o antigo ratinho, que já é like hoje, era like na época perto do Alborguete. Mas o ratinho veio para cá, um cara que cativante, tem carisma, funcionou, fez o programa, ele misturava essas coisas dava uma pegada de humor, mas não era um programa que tinha coisas engraçadas e tal, mas era basicamente um programa onde as pessoas pagavam mico, iam lá para isso, eles abusavam da coisa. Né? Então eu acho que isso é como eu te disse, ele responde a instintos muito primitivos da gente, que todos nós temos, e que são controlados, são dominados pela cultura. Né? Quanto mais cultura a gente tem, quanto mais a gente se civiliza, né? Pelo estudo, pela leitura, pelo cultivo da arte, das coisas mais elevadas, mas esses instintos são sublimados, são contidos e tal. Quando as pessoas não têm nada disso, né, é fácil apelar a elas, e a televisão tem essa coisa de moda também, Fábio, porque de repente alguém faz lá e arrebenta, aí os outros começam a fazer também, todo mundo quer tirar uma casca daquilo, entendeu? Alguém descobriu uma teta nova, todo mundo quer mamar também, entendeu? E aí vira uma onda, aí essa onda depois ela quebra, aí passa um tempo ninguém, de repente essa onda monta de novo no outro ciclo. É isso aí, nesse caso e nos outros, né? de outros gêneros que são polêmicos, para usar um termo que se usa muito hoje, controverso. Você também não acha que essa questão o que hoje em dia, como a gente não se fala mais baixaria, ela não ficou uma coisa mais gourmetizada, um assistencialismo barato,
que às vezes o Luciano Huck faz no seu programa, ou a gente vê uma competição tipo MasterChef, em que as pessoas querem ver um júri xingando a comida, meio que trucidando. Ficou mais gourmetizado hoje em dia, né, Prioli? Hoje em dia tem uma coisa mais bonitinha em volta da baixaria em si, né? Pois é uma leitura interessante essa tua, porque é isso aí mesmo. Eu acho que eu não estava olhando por esse ângulo, mas o que me incomoda nesse programa é exatamente isso, aquela coisa do chefe fazer o número do grosseiro, né, de esculhambar e tal, fazer assim. Eu acho que houve, de fato, faz todo sentido essa tua análise, no sentido de haver uma gourmetização e uma pulverização de certos elementos da baixaria por outros gêneros de programas que não são necessariamente aqueles de lá. É isso mesmo, acontece isso sim. Mas você vê, sempre se apela para essa coisa, entendeu? Porque, bom, vamos dizer assim, eu procuro, às vezes eu tive muitas polêmicas na vida, fui contestado, porque me atacavam por ter uma posição elitista em relação a isso, né? Porque que isso está na alma do povo. O povo se isso toca a alma popular e por tocar a alma popular é legítimo, entendeu? Eu procurei sempre não ser autoritário em relação a isso, no sentido de criticar e dizer que não via virtude nisso, mas não pedi polícia para isso, não pedi censura e tal. Só num caso que eu faço mesmo, que é diferente dos outros, que é apenas mau gosto e tal, que é no caso do jornalismo policial de televisão, que ataca, que faz o discurso da violência, que faz o discurso das soluções extrajudiciais para a contenção do crime, ou seja, bandido bom é bandido morto, e que faz um discurso anti-direitos humanos no sentido geral, essa ideia de que direitos humanos é direito de bandido, o que é um absurdo, né, que a própria ideia dos direitos humanos é a universalidade dos direitos, aquilo que não a pessoa humana, seja ela qual for, ela tem direitos intocáveis, a intocabilidade física, por exemplo, tem que ser respeitada, então não é, mesmo que o pior bandido tem que ser preso, julgado, apenado e condenado, e vai cumprir a sua pena, mas ele não é para ser torturado e executado por bandido, ninguém, né? Agora, então, esse programa, sim, eu defendo a censura de horário, a censura de horário, não passar em horário. Para mim, todos esses programas seriam noturnos e tardios, como é um projeto de lei que foi apresentado no Uruguai e que foi bloqueado lá por interesses da televisão, que era exatamente isso, só passar programas desse tipo depois das 11 horas da noite, entendeu? Então, nesse caso. Agora, os demais, dentro de certos limites, eu acho que só são vulgaridades. Eles só desservem a educação e a formação cultural do público, que é o tipo de televisão na qual eu mais militei na vida, uma televisão educativa, cultural, é aquela que eu fiz, que eu procurei, que eu acho que eu sempre valorizei também, né? A Globo começou a ser a Globo quando ela deu um salto para ser uma coisa de melhor qualidade, no sentido de ser mais exigente com o nível artístico, com a qualidade artística, né? E ela deixou de fazer programas popularescos para dar um salto acima. E o único que manteve, se você reparar, foi o programa do Chacrinha, em que ele é um caso muito especial, porque ele não era
Em alguns momentos ele fez umas coisas exageradas, e aí entrou na baixaria, mas ele era um grande circo, ele é um fenômeno televisivo e cultural mais complexo do que isso que a gente está falando. Mas a Globo virou a Grande Globo quando ela desligou essa chave do Raul Longras, da Dercy Gonçalves, dos programas que apelavam, como se dizia, para fazer programas que apelavam à inteligência, à sensibilidade, à cultura, ao refinamento, entendeu? E que trabalhavam para educar a sensibilidade do público e não para vulgarizar e rebaixar essa sensibilidade, entendeu? É isso. É até interessante também que tem um ponto no livro, de tantas pessoas que você fala, você cita a questão da Carla Pérez, que era uma dançarina e que vira apresentadora de televisão no SBT, com fantasia. Para quem não se lembra, acho que todo mundo deve se lembrar, era um programa de gincanas por telefone, a pessoa ganhava uma grana ali, tinha 50 dançarinas fazendo aquelas danças muito, às vezes muito infantis e claro, com roupas minúsculas. E você realmente faz uma crítica à questão de como a mulher é tratada num programa como aquele, em que às vezes o conteúdo é tão pouco que as pessoas querem mais ver as mulheres. Hoje, mais de 20 anos, né, quase 30 anos depois disso que a gente está falando, a televisão ela mudou muito e a mulher ela tem um espaço muito mais valorizado, ela conquistou espaço no esporte, tem a mulherada narrando futebol, narrando basquete, mulheres cada vez mais na bancada de telejornais, de programas também de entretenimento. Como é que você vê essa mudança? Você acha que tem que mudar mais? A mulher merece muito mais respeito? Como é que você vê? A gente está no ponto certo? Como é que você vê essa visão daquele texto que está aqui no livro sobre a Carla Pérez, daquele tipo de programa que a gente via, que usava muito a mulher como um objeto cenográfico, para hoje em dia? Olha, no livro eu critico a erotização infantil e a erotização gratuita, e critico a Carla Pérez e a Xuxa também, que eu acho que ela fazia muito isso na programação infantil, ela erotizava desnecessariamente, né? Um negócio que não tinha descabidamente. Né? Mas o livro também fala que Marília Gabriela, de Hebe Camargo, de grandes mulheres da televisão, né, que de estilos diferentes, em momentos. A Marta Suplicy, eu chego lá, em que em momentos diferentes, estilos diferentes, fazendo coisas diferentes na televisão, fizeram avançar a luta feminista, um respeito maior à mulher na sociedade, um repúdio ao machismo, um recuo do machismo, e a criação, a tipificação do feminicídio como crime, coisa que é recente, né? Mulheres são mortas por uns cretinos sempre, mas agora há uma tipificação específica desse crime, que é uma conquista das mulheres. Elas estão ganhando espaço em tudo quanto é área, particularmente na televisão, no campo atualmente masculino, como era da crônica esportiva, do telejornalismo esportivo. Então, eu vi isso acontecer dentro da televisão e fora, na militância feminina, que teve um grande ascenso nos anos 70, na época em que a gente estava na luta pela redemocratização do Brasil, e vários movimentos sociais avançaram, o movimento das mulheres, o movimento negro, o movimento dos gays, né? Tudo avançou junto naquela grande luta para derrubar a ditadura militar, conseguimos alguns anos depois. Então, participei de muito debate feministas, ajudei a editar jornal feminista, ajudei ao movimento negro, enfim, estava ali.
junto e vi isso acontecer. Fico muito feliz de ver como é que está hoje. Acho que tem várias contradições, muita coisa podemos discutir no detalhe, ao meu ver, alguns erros de encaminhamento em uma coisa ou outra, né? Que não é o caso de discutir agora, mas o sentido da coisa é muito positivo. E no campo especificamente do avanço feminino e da luta contra o machismo, você vê que nesse livro, nesse texto que você está citando, eu faço meia-culpa. Faço meia-culpa porque nesse aí eu estava criticando o que estavam fazendo com a Carla Pérez, que era... A Carla Pérez é uma menina que surgiu, ela tinha 22 anos de idade, ela era linda, ela era muito atraente, mas o negócio do tchan e tudo é aquela coisa da boquinha da garrafa. E era um negócio, né, que digamos, era um passo adiante na vulgarização, na erotização. E ela, de repente, foi para o ar, foi fazer um programa só com a Carla Pérez, onde qual era a função do programa? Era botar a Carla Pérez para dançar e botar as câmeras fazendo uma captação de imagens ali, como eu diria, fazendo uma captação erótica, vamos dizer assim, né? Decupando o corpo, né, da menina de uma forma lasciva, claramente, abertamente. Né? E todo mundo aí, que legal, estamos aqui dançando. Era só isso o programa. Um programa feito para produzir erotismo em pleno domingo de tarde, né? Um horário completamente inadequado, cheio de crianças, velhos, enfim, é um negócio que, peraí. Então eu estava querendo bater nisso, mas ao mesmo tempo, ao fazer isso, eu produzi um texto machista, no qual me tendenci hoje. E aí, quando estava selecionando, falei, pô, ponho isso, mas não, vou pôr. Vou ser honesta comigo, com o meu público, porque isso eu escrevi lá, eu não escreveria de novo desse jeito, não. Eu criticaria, mas de outro tom. Porque eu acho que a gente tem que avançar com as coisas, a gente tem que refletir sobre as coisas. E um jeito de fazer as pessoas pensarem sobre o assunto é exatamente me expor, fazer uma autocrítica como eu fiz, entendeu? Não tenho medo dela, não. Eu fiz, não faria de novo daquele jeito, mas convido as pessoas a refletirem sobre esse assunto, lendo. Não só a sua geração, como a minha também, a gente cresceu dentro de uma cultura machista. A minha adolescência foi assistindo esses programas de televisão em pleno domingo, 4 horas da tarde, com a família em volta, vendo... Acho que a molecada hoje nem imagina o que a gente recebia naquela época. Mas, Banheira do Gugu, sushi erótico no Faustão, né, que as pessoas não... Né, mulheres fazendo aquele negócio da luta na lama, aquela Sim. versão daquilo que era totalmente pornô, virou um negócio dentro de programa dominical, mulheres seminuas dentro de uma banheira, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe por que muita gente, a criançada e tudo mais, assistia, e muitas vezes até, mesmo com essa informação, essa coisa erótica na televisão, o Gugu, ele não fazia de uma forma agressiva. O Gugu, ele sempre soube apresentar de um jeito que não ficava agressivo. Ele mostrava às vezes até uma ingenuidade, com aquela surpresa. Ele era bom nisso. Ele sabia ele era bom. Ele dourava o sabonete, digamos assim, da banheira. É verdade. Mas olha, a gente muda com o tempo, a gente muda, as pessoas mudam. Mas tem certas pessoas que não mudam, que atacam jornalista, uma mulher jornalista durante um debate presidencial. Então, tem pessoas que não têm salvação, né? Mas, enfim, falando, né, sobre televisão, um dos pontos que você aborda, até queria também saber essa sua opinião, que você fala de fim, né, de pessoas que saíram do ar, de outras que acabaram falecendo, como você cita o Chacrinha, Janete Claire.
como o próprio Cid Moreira, que ele saiu do ar, do Jornal Nacional depois de muitos anos, enfim. Nos Estados Unidos, na televisão americana, a gente tem uma cultura da aposentadoria, que é feito um grande programa, uma despedida enorme em torno de um apresentador, de um âncora, enfim, de um artista, de um cantor. Eles fazem da despedida o grande evento e se torna um dos maiores momentos da televisão, como o Johnny Carson, quando ele se despede do Tonight Show depois de 30 anos, é um dos programas históricos da televisão americana. No Brasil, a gente não vê muito isso. A gente vê muitas vezes apresentadores, jornalistas morrendo no ar. Não que eu ache que todo mundo tem que parar, atingiu uma idade e parou. Mas por quê? Por que na televisão brasileira não existe essa questão de uma aposentadoria, de uma despedida? Até se ventilou que o Silvio Santos ia se aposentar. Eu acredito que ele vai se aposentar na calada da noite. Ele odeia essas coisas de homenagem, essas coisas. Acho que jamais ele faria isso, como foi feito com outros apresentadores. É uma coisa cultural nossa? O que você vê? Você já pensou nesse ponto? Por que não temos tantas aposentadorias assim? Olha, um artista, um grande artista de televisão, um artista famoso, eu vou usar uma imagem que talvez pareça um pouco grosseira, mas é sempre uma vaca ordenhada. É sempre uma. Enquanto der leite, magro, pouco que seja, a televisão acha preferível ordenhar do que formar alguém novo, entendeu? Quer dizer, formar algum talento é uma coisa custosa, demora para alguém atingir o nível de audiência que uma grande estrela tem, entendeu? Então, em geral, o cara, ele perde mercado numa emissora porque ela está investindo em outras coisas, mas ele arranja emprego na outra, ele vai indo e vira. E é isso. Sim. Um dos livros do texto é sobre a Dercy Gonçalves, anunciando um novo programa com 90 anos de idade, o último programa que ela fez. Então, por quê? Porque ele é desse. Por outro lado, é estranho, porque no nível dos apresentadores, daqueles que podem manter ligado o público com mais gente, pegar várias gerações de espectadores, se dirigir, conseguir manter os mais velhos, trazer os mais velhos. Tá? Enquanto os da tela, alguns conseguem isso, de trás das câmeras tem o etarismo radical. Né? Nas emissoras tem um negócio que é chamada a expulsória dos 60 anos. Os caras chegam nos 60, na faixa dos 60, já começam a mandar embora, entendeu? Então tem muito cara que poderia ainda produzir em alto nível e com grande produtividade ainda, que está nessa faixa, mas samba só porque atingiu a faixa dos 60. Tem muitos e muitos e muitos exemplos de pessoas assim. Eu lembro, ao contrário do que você falou, que não só tem a cultura da celebração do grande astro de tela, né, quando se aposenta, mas também a de não ter essa postura etarista, de preconceito com o velho, na retaguarda, com os profissionais que são, né, de outras funções que não tanta visibilidade. Eu me lembro que eu fui cobrir quando o Jimmy Carter era presidente americano e o Henry Kissinger era secretário de Estado norte-americano, vieram ao Brasil em viagem diferente, e eu fui cobrir como repórter de TV, da TV Cultura. E a coisa que mais me impressionou é que eu era um cara novo ainda, eu estava com menos de 30 anos de idade, nos dois casos, e os demais colegas eram como eu.
todos novos, não tinha um mais velho do nosso grupo ali, era alguém que estava ali pelos 40. E aí, no avião americano, junto com desce o pessoal da New York Times, né? Todo mundo que cobria presidente da República, que cobria a Secretaria de Estado, todo mundo era maduro, só tinha cabeça branca ali. Era todo, ao contrário, era difícil achar um cara com menos de 50 anos, 55 anos. Era todo mundo de 55, 60, 65. Os todos, os repórteres, os editores que estavam descendo junto, todo mundo, entendeu? Então, isso é uma característica nossa muito. Eu acho que não apenas da televisão, né? Do mercado de trabalho brasileiro, né? Faz até algum sentido, que o povo mais velho vai ficando mais caro, e aí o empresário quer trocar por dois mais baratos. É um pouco disso. Fazia certo sentido, a meu ver, enquanto o Brasil era um país jovem, onde tinha uma população de jovens muito maior do que a de velhos, mas agora nós estamos envelhecendo. Né? O número de velhos no país está aumentando cada vez mais, então essa visão etarista tem que ser contida, porque ela não faz sentido. O velho hoje dura mais, né? Do que o antigo. Antigamente, 60 anos era muito velho, né? Hoje em dia, o cara leva aí até uns 70, 75, às vezes 80, razoavelmente bem por causa das condições de saúde melhores e tal. Eu perguntei isso, eu falei isso não que, pelo amor de Deus, eu quero que todo mundo se aposente com 60 anos, não é isso não. É porque realmente é uma cultura americana que tem muito disso, né? Tem muito dessas grandes despedidas que a televisão não tem. E você cita no livro, e é verdade, porque hoje em dia, é claro, a mudança, a mentalidade mudou muito. Hoje a Globo, quando tem uma troca de apresentador num telejornal, faz aquele Esta é a Sua Vida, faz um negócio, uma homenagem. Quando o Cid Moreira sai, que foi o primeiro apresentador junto com o Hilton Gomes do JN, foi apenas o editorial. As mudanças serão assim, tchau, boa noite. Eu acho que foi uma grande... Poxa, cara... Não, pior do que isso, Fábio, pior. Porque veio toda uma arenga no discurso publicitário da Globo, que era a coisa do anchorman, do âncora, que agora o apresentador é um editor de notícias, é um cara que é um jornalista muito capacitado, que vai editar também o jornal, e que isso vai dar uma alta qualificação ao telejornalismo, e blá, 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 e veio com essa cascata publicitária. E isso disseminou, os coleguinhas da imprensa escrita comentando isso, da crônica sobre televisão e tal, embarcaram nesse negócio. Aí eu me queimei, né? Eu fiquei irritado, porque eu ia escrever esse texto que está aí, que eu digo que eu escrevi, com um desagravo ao Cid Moreira. Porque o Cid Moreira é um gigante da televisão, um gigante, um dos maiores narradores que esse país já teve. E ainda tem, porque ele narrando Bíblia, história da Bíblia, ele faz milagre ali do ponto de vista de a emoção que ele contém. Ele é um monumental apresentador. E dá o tom correto na leitura de uma notícia, o tom de gravidade, dentro de um telejornal, mudar a dinâmica, sair de uma notícia grave para uma notícia mais leve, divertida, fazer essa mudança de tom num segundo, de expressão de facial e de tom de narrativa, que as pessoas acham que isso é mole, vai fazer para ver se é mole. E ele é um grande cara nisso. E aí eu achei que era demais, entendeu? Esse negócio, que fez esse texto, que é um desagravo para ele mesmo, que repercutiu bem na época e tal. Porque o nego se tocou, né? Porque, peraí, como é que é? Que negócio é esse, entendeu? Aí puseram o Sidão para ler editoriais. Aí vem a coisa que ele vai ver os editoriais da casa, que é
aquela coisa mais nobre da casa. Eles arranjaram rapidinho essa gambiarra deles ter o leitor dos editoriais e tal, que era para responder um pouco essa crítica que eu pessoalmente, já lhe mandei na cara dele direto. Né? Para com isso. Devagar com a louça, ele está brincando comigo. Cid Moreira, Sérgio Chapelin, Heron Domingues, o Antônio Casale, que morreu essa semana, Ramos Calheira, grandes narradores, tem que ser respeitado. Peraí, não é assim não. É verdade, o Antônio Casale, ele foi... Muita gente lembra dele muito, porque ele foi, por muito tempo, garoto propaganda da Casas Bahia. Só que ele era a principal voz, antes da chegada do Boris Casoy no SBT, dos jornais do SBT, o Noticentro, né? Exato. Ele era um locutor de excelência também, né? Isso aí a gente coloca Celso Freitas, a gente coloca o Berto Filho, a gente coloca tantas pessoas... Isso. Voz potente, né? Exatamente. Ele era locutor na TV Cultura também, onde nos conhecemos, e ele narrou muita matéria minha e documentário meu. E eu vou confidenciar uma coisa aqui bem pessoal, não fico falando de coisa pessoal, mas eu vou falar que quando o Sérgio Chapelin se aposentou, que fizeram aquele Globo Repórter para ele, eu fiquei de uma forma tão emocionada, eu chorei. E eu também fui pego de surpresa porque são pessoas, são vozes que acompanham a nossa vida e que a gente soube de tudo, a gente se emociona com essas narrações que o Cid e que o Chapelin faziam de uma forma magistral, que é, quando a gente vê que eles estão saindo de cena, pega a gente de um jeito porque são parte da nossa vida, né, Priori? A nossa memória afetiva, eles constituem a memória afetiva do país, né? O imaginário coletivo. Não só as vozes, mas as imagens, né? Esses profissionais anônimos, que são os cameramen, o pessoal né, da produção de imagens. Há dias agora passou 1 ano da morte do Reinaldo Cabreira. E quando ele morreu, eu fiz um post a respeito disso, dizendo o seguinte: você pode não saber de quem eu estou falando, mas você não terá vivido no Brasil nos últimos 40 anos sem ver uma imagem desse cara. E sem que essa imagem esteja aí no fundo da sua retina, da sua cabeça, quando você pensar em grandes fatos acontecidos no país. Porque quem que mostrou aquilo foi Reinaldo Cabreira, e entre outros caras grandes que tem nisso, entendeu? Então, eu acho, como profissional, como colega, sou muito respeitoso e muito grato pelos que formaram e formam a minha memória afetiva, pela contribuição que eles deram. E sou crítico da indústria, da empresa televisiva, na forma como trata tudo isso, como trata a memória de um modo geral, e você sabe perfeitamente a vergonha que é o tratamento que as emissoras de televisão dão à sua própria memória, a vergonha que é o tratamento que dão aos cultores da memória da televisão, como você e outros, que, em vez de ser apoiados, são reprimidos de uma forma estúpida, e o desrespeito realmente ao que representam os profissionais nisso, entendeu? Acho que a televisão é muito insensível e ignorante numa série de coisas que, ao longo da carreira, eu nunca deixei de apontar. E quando estive com os donos de emissora, muitas vezes que a gente pôde conversar sobre os assuntos, sempre cobrei isso. Até deixar uma dica aqui, eu também vou colocar, além da descrição do livro, a descrição para o canal do Gabriel Prioli, que ele resgatou muita coisa bacana no canal dele, trabalhos de excelência que o Prioli fez na televisão, está aqui embaixo também na descrição do vídeo, para vocês acessarem, curtirem, compartilharem, se inscreverem, que é um resgate muito legal. Prioli, para finalizar... recomendo, eu só rapidinho sobre isso, recomendo porque
tenho uma das playlists criadas lá, que chama GPTV, é onde eu coloco toda a minha produção, o que eu fiz, onde eu apareci, as entrevistas que eu dei, e nas demais playlists, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, tem muito material de interesse sobre o audiovisual, coisas antigas, e sobre cinema, e cultura audiovisual de modo geral, que eu, modestamente, também recomendaria. Tá aqui na descrição do vídeo, se inscreva porque vale muito a pena. A última pergunta que eu te faço é que quando a gente revê um trabalho antigo, a gente acaba descobrindo muitas coisas que talvez a gente nem sabia, né? E eu queria saber de você, Prioli, você revisando essa brilhante carreira sua como jornalista, escrevendo sobre televisão mais de 40 anos, eu queria que você falasse se você descobriu alguma coisa, o que você descobriu, o que você sentiu também ao rever suas palavras e seu trabalho nessa coletânea. Olha, eu busquei, Fábio, a vida inteira. Eu sou um cara como você, e como acho que todos que nos veem, um cara fascinado pela televisão. Mas eu sempre quis fazer uma televisão que contribuísse, que valesse para as pessoas, que ajudasse as pessoas a entenderem melhor o mundo, se educassem mais, tivessem acesso a coisas melhores, mais elevadas, do ponto de vista artístico, cultural, para que elas educassem a sua sensibilidade, seu conhecimento, para ser pessoas melhores, né? Mais cultas, mais sensíveis, com mais compaixão pelos outros. Né? Essa é a televisão que sempre me interessou. Eu nunca me interessei muito pela área do entretenimento. Primeiro, que eu não tenho muito talento para isso, não é a minha, né? Não tenho o maior respeito, preconceito zero com a área, mas eu me interessei mais pela área da informação, do jornalismo, porque era mais a minha. Né? Então, quando eu olho o que eu, olhando agora, que eu tenho examinado, revisitado as minhas coisas, o que eu escrevi, o que eu produzi e tal, eu tenho uma sensação de paz comigo mesmo, entendeu, Fábio? Eu acho que eu fiz o que me propus. Acho que, se não tenho uma pretensão de ter contribuído, se eu fui importante para algumas pessoas na formação delas, como você me confessou que fui para você, então, assim, isso é uma coisa que me emociona muito, né? Me toca muito, porque foi para isso que eu trabalhei, para que as pessoas pudessem ser tocadas pelo meu trabalho, e pudessem refletir a sua vida a partir dele. Né? Então, eu tenho uma visão de missão cumprida. Eu me pergunto o seguinte: pô, você está nesse negócio há tanto tempo, né? Você foi repórter de televisão, foi apresentador. Cara, por que você não ficou nisso? Por que você não ganhou dinheiro com esse negócio? Né? E você ficou nesse negócio de escrever, de fazer crítica, de falar de televisão educativa, de falar de cultura, e não sei o quê. Por que você não foi ganhar dinheiro de algo? Né? Eu falei, bom, primeiro, que eu nunca muito tive esse talento. O talento mercantil não é uma coisa que veio no meu DNA, absolutamente. Nunca me interessei, na verdade, por isso, porque meu foco era outro. Respeito todos os colegas que tiveram, que têm talento comercial, tenho muitos amigos na área comercial, que eu tenho um grande carinho e respeito pelo que fizeram, porque ajudaram a construir a potência econômica da televisão brasileira. Mas o meu ângulo foi o ângulo da cultura, da educação,
da informação, da visão crítica. Esse foi o meu ângulo. E eu optei por isso, não me arrependo da opção que fiz, e acho que tenho a pretensão de ter contribuído um pouquinho. E tenho testemunhos como o seu e de outros, de que terei sido um pouquinho importante, e isso já me basta. É isso, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade que você me dá. Que isso, e ele me influenciou, o Prioli me influenciou. Reclamações, Gabriel Prioli. Estou incomodado comigo, reclame ao Gabriel Prioli. Não, brincadeira, olha, tá aqui Astros em Trânsito pela editora Terra Redonda. Por favor, na descrição tem o link direto. O livro, a gente está gravando isso no final de agosto, ele está em pré-venda, então, se você estiver vendo, ele vai estar em venda, então, pré-venda e venda, enfim, não importa. Compre o livro, é sensacional. Tem o prefácio do Maurício Sticer, que é ele já apareceu aqui 2 vezes no canal, um cara que eu tenho também um respeito, um carinho grande. Pode falar, Prioli, se você quiser, pode falar. Não, de falar sobre isso, que eu prefácio muito carinhoso e muito focado, muito oportuno do Maurício, e dizer que o livro ele está em pré-venda e ele será, ou seja, ele será lançado no dia 18 de setembro, que é o dia de fundação da televisão brasileira. Quem for de São Paulo, quiser me dar o prazer, eu vou estar no restaurante Canto Madalena, ali na Vida Madalena, e que vai fazer um menu especial para esse dia. Vai ser um filé à Chateaubriand. Filé à Chateaubriand é o Assis Chateaubriand, fundador da TV Tupi, primeira emissora de televisão, o homem que introduziu a televisão no Brasil. Então, eu digo, vai ser um ritual antropotelefágico, né? Vamos comer o espírito e a alma de Chateaubriand nesse dia, celebrando a televisão brasileira e lançando este livro, que eu vou ter o prazer de autografar para quem comprar em pré-venda, que vai retirar lá neste dia, e para quem puder me dar o prazer de estar comigo lá. Vai ser um domingo agradável. É um domingo, 18 de setembro, espero poder recebê-los todos. Não, com certeza, e vale a pena. Eu li esse livro, como eu falei, eu não li, eu devorei, e vale a pena. Prioli, eu não me canso de falar disso, porque nessa carreira que eu venho levando, resgatando a memória da televisão como jornalista, são poucos troféus que eu tenho, e um deles, desses poucos troféus que eu guardo no meu coração, é chamar você de amigo, chamar você de colega de trabalho, porque você É mútuo. é um cara que eu admiro demais. Eu falo, você me ajudou a escolher o que eu queria pelo seu trabalho na televisão e na escrita. Então, saiba que um dos troféus assim da minha carreira e da minha vida é falar com você, trocar uma ideia com você, te entrevistar e principalmente ter a sua amizade. Obrigado por tudo que você faz pela televisão e pelo jornalismo, e principalmente por você estar aqui colocando o seu tempo à disposição do público que acompanha o canal, e principalmente para mim aqui, que eu, quando eu falo com você, é uma aula. Prioli, obrigado por tudo. Muito obrigado a você, Fábio, aos nossos ouvintes, telespectadores, e renovemos o nosso amor e o nosso interesse pela televisão, pelo audiovisual, por essa cultura da qual nós somos parte e pela qual nós temos que zelar. Abraço a todos. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça, a descrição para você ter o livro de Gabriel Prioli está aqui na descrição do vídeo, o link direto para que você receba esse livro essencial para qualquer estante de quem ama esse veículo chamado televisão. Muito obrigado, pessoal. Valeu e até a próxima.